Chega mais, torcedor Alviverde, que eu vou trazer atualizações quentes para você aí sobre a novela envolvendo o Danilo, que continua movimentando, claro, os bastidores do Palmeiras. Vou explicar porque o Botafogo ainda não respondeu a primeira proposta, mas nem por isso a diretoria Alviverde desistiu de preparar, repatriar o jogador. Vou mostrar qual será as novas estratégias, então, da diretoria palmeirense, como a possível venda do zagueiro Naves pode destravar aí uma nova oferta e porque o Verdão não pretende desistir do negócio, né? Então já prepara aí uma segunda proposta para o Botafogo, para trazer o Danilo. Também vou analisar os números do balanço financeiro do clube que mostram receita superior a 500 milhões, mas ainda com déficit acumulado. Seja muito bem-vindo, então, ao canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente, deixando aqui a sua opinião. Claro, compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses, porque aqui a notícia acontece, claro, você faz ela com a gente. Agora vamos falar do assunto que vem dominando os bastidores do Palmeiras e todo o mercado da bola do Brasil, aqui no Brasil, a tentativa da diretoria palmeirense de trazer o Danilo de volta ao clube. A negociação continua sendo tratada como prioridade absoluta por Abel Ferreira e pela presidente Leila Pereira, mas o caminho está longo de ser simples e tudo indica que essa novela terá muitos capítulos e hoje teremos mais um que eu vou passar aqui para você, né? Já estamos trazendo aqui, te atualizando. Eu já quero lhe informar que o Botafogo ainda não respondeu oficialmente a primeira proposta enviada pelo Palmeiras e mesmo assim a diretoria alviverde já prepara uma segunda proposta. A primeira foi a primeira oferta, segundo diferentes veículos de imprensa esportiva e que eu trouxe aqui também semana passada, foi encaminhada há alguns dias e gira em torno de 20 milhões de euros, aproximadamente 120 milhões de reais, além da possibilidade de envolver o zagueiro Naves na negociação. Até o momento, o clube carioca se mantém em silêncio sobre a proposta, enquanto o Palmeiras segue aguardando uma definição. Mas o pau que rola é que o zagueiro Naves recebeu proposta e que o Palmeiras encaminhou a venda do jogador, né, para o Necaxa do México. A negociação está em andamento para a saída do defensor, né? Em definitivo, o jogador de 24 anos, cerca de 3 milhões de euros, né? De dólares, cerca de 3 milhões de dólares, é aproximadamente aí 15 milhões de reais e mais algumas coisas. E mais metas a serem atingidas, com a assinatura de um contrato previsto para 4 ou 5 anos. E outro ponto importante, mesmo diante da venda de Naves, que estava envolvido na proposta ao Botafogo por Danilo, na primeira proposta, é que o Palmeiras não pretende desistir do Danilo, né, do negócio. Pelo contrário, os bastidores indicam que a diretoria prepara aí uma nova investida, uma nova proposta, caso consiga manter sua capacidade financeira com a venda de um defensor do elenco. Essa movimentação permitirá elevar a proposta ou alterar a sua composição para alterar melhor aí, atender melhor às exigências do Botafogo. Essa mudança faz parte justamente da nova estratégia adotada pelo Verdão. Então, com essa venda do jogador, teve que alterar a estratégia de negociação. No início das conversas, a ideia era reduzir o investimento em dinheiro, incluindo Naves como parte do negócio. O zagueiro agrada ao Botafogo, né? Então, desde a sua última temporada, principalmente depois da sua passagem pelo futebol português. Entretanto, surgiram informações de que o clube carioca pode preferir receber a quantia, né? Então seria melhor uma maior quantia em dinheiro
como eu já até mencionei no vídeo anterior, principalmente por causa do seu processo de reorganização financeira, né, que a gente sabe que o Botafogo está passando. Isso faz com que o Palmeiras estude novo formato para apresentar uma proposta considerada mais atrativa. Na minha visão, essa postura demonstra que o Palmeiras não está fazendo uma contratação por impulso. Existe planejamento, a diretoria estabeleceu Danilo como a principal prioridade da janela, mas também procura preservar o equilíbrio financeiro do clube. E por que Danilo é tratado como prioridade no Palmeiras? Porque o Abel Ferreira enxerga no volante um atleta extremamente versátil. O Abel sempre gostou do Danilo. Ele pode atuar como primeiro volante, segundo homem de meio de campo e até desempenhar funções mais avançadas durante determinadas partidas. E o Abel gosta muito de pegar um jogador, adaptar em outra função, fazer outra função. E o Danilo se encaixa muito bem nesse perfil do Abel. Além disso, conhece profundamente aí o ambiente do Palmeiras, né? Foi lá que ele foi criado. Foi formado na Academia Alviverde, não precisaria aí de um longo período de adaptação. Então, de todos os clubes brasileiros, para o Danilo, o Palmeiras seria o melhor clube para ele chegar e já chegar jogando, praticamente jogando, né? Com o tempo de adaptação seria bem mais curto. Outro fator importante é que pessoas próximas do jogador já sinalizaram que permanecendo no futebol brasileiro, caso ele permaneça aqui no Brasil, sua prioridade seria retornar ao Palmeiras. Então, isso fortalece o clube nas negociações, embora a decisão final dependa exclusivamente de um acordo entre Palmeiras e Botafogo. É tanto que, após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, Danilo foi o único jogador no voo fretado pela CBF para o retorno do Brasil, né, da seleção. Então o Danilo foi o único jogador que voltou. Os demais, todos permaneceram por lá curtindo férias, querendo assistir os jogos, né, e vivendo a vida por lá, curtindo o recesso, né, da Copa. Enquanto o Danilo resolveu voltar, claro, e resolver esse dilema que é o seu futuro no futebol, para onde ele vai, qual o rumo será tomado após a abertura da janela. Estando então aqui, seria bem mais fácil negociar, né? Será mais fácil negociar, estar perto dos negócios, das propostas, da opinião. Então, para ele é mais viável estar aqui, então por isso ele veio. Entretanto, o principal obstáculo continua sendo o valor pedido pelo Botafogo. As informações indicam que o clube carioca considera o valor da primeira proposta alviverde de 120 milhões insuficiente e trabalha com uma avaliação ainda maior para liberar o jogador. O que eu já suspeitava. Inclusive, mencionei isso no vídeo, o qual eu falei da proposta. Naturalmente, isso obriga o Palmeiras a pensar em alternativas, seja aumentando a proposta financeira, incluindo atletas, ou estruturando pagamentos parcelados. Mas estava na cara que em uma negociação desse porte, nem o Palmeiras já ia dar de cara tudo o que o Botafogo estava pedindo, né? E nem o próprio Botafogo já iria aceitar de cara o que o Palmeiras ofereceria, né? Colocaria em mesa. Essa negociação é muito mais que uma simples venda de jogador. O Botafogo está se desfazendo aí de uma das principais peças, enquanto o Palmeiras está querendo adquirir um grande aporte. Então vamos aguardar o andar da carruagem e vamos ver qual será o próximo capítulo dessa novela. Agora vamos falar sobre outro assunto, outro tema que chama bastante atenção, e que é a situação financeira do Palmeiras. O balanço financeiro divulgado pelo clube mostra uma receita uma receita total de aproximadamente 503 milhões de reais até agora maio de 2026.
E é um número bastante expressivo e confirma aí a capacidade do Palmeiras de gerar receitas por meio de direitos de televisão, patrocínios, premiações, vendas e vendas de jogadores e programas comerciais. Então teve essa queda aí, vai ter uma queda aí. Todo mundo vai ter essa. Opa, peraí. Todo mundo vai ter essa queda agora no mês de junho, né, por causa dessa parada aí para a Copa do Mundo. E então vai ter essa queda aí em todos os clubes. Quando alguém lembra de valores, né? Por outro lado, o relatório também acrescenta um déficit acumulado no Palmeiras de 65,9 milhões no mesmo período. Né? Então, nesse mesmo período. As pessoas podem olhar e acharem apenas que esse déficit pode imaginar que a situação financeira é preocupante. Eu não interpreto dessa forma. Boa parte desse resultado está ligado aos investimentos realizados pelo clube, principalmente em reforços, estrutura e manutenção de um elenco competitivo. É pesado, é investimento grande. Pior não investir e não ter o que arrecadar. Né? O Palmeiras vem arrecadando. Em empresas, né, do porte, em clubes como é o porte do Palmeiras, que investe pesado, é relativamente comum haver oscilação temporária no fluxo financeiro, especialmente antes da entrada de receitas provenientes de vendas de atletas ou premiações importantes. O que realmente precisa ser acompanhado é se esse déficit continuará crescendo ao longo do ano ou se será compensado pelas receitas esperadas no seguinte semestre, né? No semestre agora seguinte, no próximo. Caso o Palmeiras consiga realizar uma venda importante de jogadores, esse cenário pode mudar significativamente, apesar da Leila ter falado que a meta já bateu, né? A meta de jogador, de venda de jogador já bateu, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Todo mundo está esperando aí que tenha mais uma venda e uma venda grande, que seria a do Flaco Lopes quando retornar da Copa do Mundo. A Argentina ainda permanece na competição, então vai jogar até o último dia, porque hoje está jogando a semifinal. Se vencer, vai para a final, e se não vencer, vai disputar o terceiro lugar, né? Então, de qualquer forma, vencendo ou ganhando, tem mais um jogo, né, para ser disputado. Então, só vai voltar na próxima semana, quando terminar aí o último jogo. E é justamente aí que a negociação por Danilo, voltando aqui às receitas, por Danilo ganha ainda mais importância. A diretoria sabe que contratar um jogador desse nível exige responsabilidade financeira. Por isso, trabalha para equilibrar entradas e saídas antes de aumentar a sua oferta ao Botafogo. Né? Na minha visão, a minha avaliação, essa é uma postura bastante madura. O Palmeiras vive uma das fases mais organizadas de sua história. Dificilmente fará um investimento que coloque em risco seu planejamento financeiro apenas para atender à pressão do mercado, o desejo do jogador, do torcedor. Né? Ao mesmo tempo, também entendo o lado do torcedor, né, que quer o jogador. Danilo é um jogador identificado com o clube, conhece o estilo de trabalho do Abel Ferreira e chegaria para elevar imediatamente o nível técnico do meio-campo. É natural que exista ansiedade pela conclusão da negociação. Os próximos dias prometem, né, ser decisivo. Vamos aguardar se realmente se vai acontecer uma venda importante no elenco palmeirense. A tendência é que a diretoria apresente aí uma nova proposta ao Botafogo, possivelmente com valores superiores ou uma estrutura diferente da primeira oferta, né? E caso isso aconteça, a negociação poderá
entrar em sua fase mais importante. Enquanto isso, resta ao torcedor acompanhar os próximos capítulos dessa novela, que continua sendo o principal assunto do mercado envolvendo o Palmeiras. A impressão que eu tenho é que o Verdão não pretende abandonar essa contratação tão cedo. Pelo contrário, tudo indica que Danilo permanece como o grande objeto da janela, o grande objetivo do Palmeiras nessa janela, e a diretoria fará novas tentativas dentro de um planejamento financeiro responsável. Claro que, como eu falo, a Leila não entra em leilão, mas ela tem o objetivo de trazer esse jogador, então ela vai tentar aí até o limite, o limite máximo aí que o Palmeiras possa ofertar para trazer esse jogador. Agora eu quero saber, gente, a sua opinião. Você acha que o Botafogo aceitará essa segunda proposta, ou o Palmeiras deve aumentar ainda mais para contratar Danilo, ou acredita que o clube deveria procurar outro volante no mercado? Deixa sua opinião nos comentários, porque eu vou ler todos eles, quero saber todos os comentários de vocês. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não esqueça de deixar o like. O like é importante, que a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses. Até a próxima oportunidade. Avante palestra!